Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai avaliar aqui o relatório do JSRE11, relatório de dezembro. Vambora? E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como a gente sempre faz nos relatórios de fundo imobiliário, vamos avaliar o relatório de dezembro aqui do JSRE, né? Para quem tá chegando agora e não sabe, é um fundo de lajes, tá? Tem o PVP descontado aí em mercado, né? A gente já olha aqui quanto tá a cota em relação ao valor patrimonial, então tem um P sobre VP bem menor que um, tá? Quando isso acontece em fundos de tijolos, a gente tem que estar atento, tá? Pode ser uma oportunidade em alguns casos, né, por uma situação específica do fundo, ou pode ser algum risco que o mercado avalia nesse fundo imobiliário, né? Então a gente tem que estar sempre atento para essas duas coisas. Não faz sentido a gente olhar um PVP e não olhar o risco associado, né? Vambora, tem uma área bruta locável de 121 mil e o retorno em dezembro de 2023 foi de 2,71%, tá? O yield que o fundo fechou aí 2023 foi um yield de 7,35, ok, né? E agora vamos descer aqui para, um fundo que já tem 13 anos de mercado, né? Um fundo que já está há bastante tempo aí. Ou seja, a gente tem histórico para saber do retorno do fundo, né? Tá, então vamos lá. Aqui o comentário do gestor, né? Eu sempre gosto de ler esse comentário com vocês, porque muitas vezes é isso que mais importa pra gente, além dos gráficos, né? Então vamos lá. O JSR veio com algumas novidades boas, né, para esse final de ano, tá? Então vamos lá. Teve demanda de locação, então fechou mais uma negociação de locação de 1.207 metros quadrados em um dos seus edifícios, tá? Aqui ele fechou mais 374 metros quadrados em outro dos seus edifícios, que passou aí de ter uma vacância um pouco menor, tá? Mas ainda é uma vacância importante nesse edifício especificamente. Quando a gente olha o fundo, ele não deixa, não coloca um quadrinho de vacância, é muito importante. Eu acho que esses é um dos indicadores mais importantes quando a gente vê fundo de laje, né? Mas ele coloca aqui, ó, a vacância consolidada do fundo também diminuiu, passando de 8,1 para 6,9. Se a gente olha a menor vacância nos últimos 3 anos, quando a gente olha especificamente o número da vacância, o fundo tem relativamente uma vacância baixa comparada com outros fundos de lajes. Por exemplo, o HGRE, que a gente acompanha aqui, estava com uma vacância aproximadamente de 20% aí, né? Que estava em processo de queda, mas uma vacância bem mais alta comparada a essa. Além disso, o gestor aqui falou que pagou uma amortização, uma dívida aí de 15 milhões, né, diminuindo a dívida do fundo, prorrogou a alavancagem, tá? E aí ele coloca aqui um parágrafo que eu achei interessante para gente, falando um pouquinho de macro, né, macroeconomia aí do setor de lajes. O que que ele fala? Ó, ele fala que em São Paulo, né, que são onde estão as principais lajes corporativas dele, e a maioria é o maior mercado de lajes aí que a gente tem no Brasil, tá? Tá aquecido. Basicamente é o que ele fala, porque ó, ele fala que na Chucre Zaidan, que é uma das ruas mais importantes lá de São Paulo, no sentido de lajes, né? Teve a maior absorção bruta, ou seja, maior, o mercado está fechando contratos nessa região, tá? Dos últimos 5 anos. Além disso, na Paulista, que é basicamente a principal região de São Paulo, teve também um aumento de 8.900 metros quadrados de 2022, tá? Para 41.600 em 23, então aumentou muito, né? E aí chegando basicamente a segunda maior absorção líquida desde 2005 nessa região. Então, duas ruas que são muito importantes. Em São Paulo está com uma absorção alta. Então, o que eles estão falando aqui é que para 2024 eles enxergam o setor de lajes corporativas como um setor aquecido.
né? Então vamos avaliar aí ao longo do ano, eu vou acompanhar com vocês o ano todo aqui os setores de lajes, faço vídeo de PVBI, de HGRE, de JSRE. Para quem não está acompanhando, pelo amor de Deus, gente, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário sobre o fundo que você quer saber, porque esse vídeo aqui, por exemplo, o JSRE, foi o pedido de um inscrito. Então, como a gente vai seguir nos pedidos de vocês, né, a gente vai acompanhando os fundos juntos aí. Beleza? Descendo um pouco mais aqui, a gente vê que o fechamento do ano de 24, o fundo pagou, obviamente, os 95% obrigatórios do resultado dele, né? Teve um resultado aí de 120 mil, distribuiu 115, maravilha, né? Reteve um pouquinho aí para reinvestimento, etc. A maioria do dinheiro do fundo, né, do patrimônio do fundo, está em fundos imobiliários, como a gente acompanha, né? Aqui é um slide que é legal de ver, né? Aqui, ó, aqui ele coloca, deixa eu tirar isso daqui, coloca o histórico desde 2014, né? São 10 anos aí de histórico do fundo. E a gente vê que o JSRE, que é o vinho aqui, né? Ele vinha acompanhando legal o IFIX até na pandemia, né? Na pandemia o setor de laje sofreu bastante, né? E aí teve uma descorrelação importante. Se a gente vê que o JSRE não recuperou bem até hoje, tem aqui uma discrepância legal entre o IFIX e o JSRE, né? Então, assim, a gente vê que o fundo nunca teve um descolamento absurdo do IFIX. Aqui ele tinha sim um retorno em relação ao IFIX, mas nunca muito discrepante, né? E aqui tem um gap mais importante aí, então que a gente deve seguir acompanhando. Beleza? Liquidez não tem perigo nenhum, tá? Um fundo bem negociado em mercado. E aqui é um flag alerta, né? Igual eu falei no último vídeo com vocês, que a gente continua tendo que chamar atenção, tá? A carteira do fundo, ela é dividida basicamente em 4 ativos, tá? Porque o edifício Praia de Botafogo aqui representa um patrimônio muito pequeno em relação ao restante, tá? E um fundo especificamente tem 40, representa 44, um prédio representa 44% do patrimônio do fundo, sendo que o fundo é composto só de 4 imóveis e é um fundo que a gente viu que tem 13 anos de mercado. Então a gente entende aí que o fundo não fez tantas aquisições durante todos esses anos. A gente vê outros fundos que são mais novos, já com uma diversificação até maior, sem perder qualidade, né? Então a gente fica atento aí em relação a isso, porque é um fundo bem concentrado, né? A carteira de FIIs deles, a gente, assim, é muito pouco relevante, né? Olha aqui embaixo o gráfico. A gente tem que a carteira de FIIs deles representa só 2% aí, o restante tudo está basicamente em imóveis, beleza? Do patrimônio a gente acabou de ver, né? A composição do patrimônio, a maioria em imóveis, tá? E aqui, ó, receita por imóvel. A gente vê de novo aqui que são os 4 edifícios que a gente conversou, sendo que 48% da receita do fundo está no edifício Tower Bridge. Se a gente tem um problema no edifício Tower Bridge, não necessariamente no edifício, se a gente tem um problema na localização desse edifício, tá? Em tudo que está ao redor, embora seja uma localização boa, né? Mas se a gente tem um problema que acontece ali de água, esgoto, algum poste que deu pau, né? O fundo vai sofrer, né? Vai passar por um problema importante aí, né? Então, acho que, ao meu ver, o maior problema desse fundo ainda ele é muito concentrado, né? A receita dele, 50% em um único imóvel aqui, eu não gosto muito, né? Mas é a minha opinião. Vencimento e revisional de contrato, a gente vê que em 2024 a gente vai ter 37% de revisional, né? Vamos ver se o fundo vai conseguir aumentar o valor desses aluguéis ou não ao longo do tempo, né? A gente vê que o fundo coloca aqui, né, a porcentagem de cada setor. Porém, ele coloca os inquilinos, mas não coloca a porcentagem de dependência da receita de cada inquilino. Seria legal da gente ter aqui nesse relatório. Por exemplo, a Allianz, né, que é uma empresa de seguros, né? Quanto por cento da receita essa empresa gera para o fundo? Para a gente ver dependência, né? Às vezes, por exemplo, a Allianz representa 5%.
Às vezes a Allianz representa 45%. Pô, é uma diferença brutal entre a diversificação e risco desse fundo ou não, né? Então a gente precisa saber essa informação. E aqui mais abaixo ele coloca especificamente os prédios dele, como são 4 prédios que são mais relevantes, é importante dar uma olhada, né? Então, o Tower Bridge, aqui na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Berrini, em São Paulo, né? Um edifício AAA, com LEED Gold aí, né? E é um edifício bom, bem localizado e tudo mais, né? Mas que a concentração acaba sendo importante. Torres Marble and Ebony, tá? O fundo tem 40% desse imóvel, AAA também com LEED Platinum. Esses LEEDs aqui são certificados, tá? Que eles são importantes dos fundos de lajes terem, por quê? Porque alguns inquilinos, eles só entram, só alugam as lajes desses fundos se tiverem esses certificados, né? Que indica que o prédio é de qualidade, segurança e tudo mais, certo? Edifício W Torre Nações Unidas, o fundo tem 64%, LEED Platinum também, AAA, né? Você vê que os prédios são bons, né? O problema maior se encontra aí na concentração, ao meu ver. O edifício Paulista, o fundo tem 100%, foi feito um retrofit em 2012. Retrofit é basicamente uma reforma, né, para melhorar a qualidade do fundo, foi gasto um valor aí no fundo. É um Double A, né, com LEED Gold aí na Avenida Paulista, muito bem localizado. Certo, galera? Mais um vídeo aí de revisão de fundos imobiliários para vocês, tá bom? Qualquer vídeo que vocês queiram, fundos imobiliários ou ações que vocês queiram conversar, deixa nos comentários que a gente vai conversando junto. Beleza? Valeu, galera. Fica com Deus. Um beijo e tchau.